Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.cwbtv.net ou pelo site www.arcanocelestes.com. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, assim como demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Esta noite, dando prosseguimento à nossa série de estudos, falaremos sobre a parábola dos dois filhos, que está contida em Mateus capítulo 21, versos 28 a 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eduardo, boa noite. Boa noite. Eduardo, como em todas as passagens dos escritos, temos um sentido interno. Como se trata dos evangelhos, temos um sentido interno muito valioso, né? Primeiramente, eu queria que a gente pudesse aplainar um pouco sobre qual o sentido interno histórico no tocante à igreja judaica que se trata nesta parábola. Certo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Do ponto de vista interno, histórico, essa parábola trata de 2 tipos de pessoas na igreja judaica, né? Que eram os escribas e fariseus, né? Que eram os doutores da lei, né? E que tinham uma especial condição na sociedade judaica, né? E por outro lado, né, o povo simples de Jerusalém, né, e de arredores, né, que eram os pescadores, como eram, por exemplo, os discípulos, né, e também os publicanos e meretrizes, né, que era uma classe assim totalmente desprezada, né. Esses dois, digamos assim, 2 castas judaicas, né, podem ser comparados aos 2 filhos, né, que no caso são citados na parábola, né? Aquele que disse que não ia, mas depois se arrepende e vai, é comparado aos pescadores, né? Ao povo simples de Israel, né? E mesmo aos publicanos e às meretrizes, né? Porque eles se arrependeram e aceitaram as admoestações de João Batista, né? Quando ele então aplainava, né? Preparava os caminhos para a chegada do Senhor Jesus Cristo, né? E os escribas, os fariseus, né? Os doutores da lei, que sempre tinham um interesse muito grande em fazerem-se notar diante da sociedade judaica, né? Fazerem com que fossem notados que eles então eram cumpridores das leis instituídas por Moisés e pelos profetas, né? No fundo, eles internamente tinham outros pensamentos e outras intenções e agiam de forma completamente diversa daquilo que eles então queriam demonstrar quando estavam diante do púlpito ou quando então se faziam notar nas sinagogas, né? Então, do aspecto histórico, né, interno, nós podemos notar essas 2 características, né, de um povo que, digamos assim, ambos necessitavam da misericórdia do Senhor, né, porque o povo simples não é que era melhor que os escribas, né, mas eles tiveram a humildade de reconhecer esses pecados que eles tinham, né, essa, digamos assim, essa condição de miseráveis espiritualmente falando, né? E assim, na parábola a gente vê isso, né? Aquele que diz, né, num primeiro momento, né, onde a comunidade tende a negar
o convite que o Senhor nos faz para nos reformarmos internamente e depois nos regenerarmos externamente como um todo, fazendo essa ligação entre o interno e o externo, de forma que o interno seja igual ao externo e o externo seja igual ao interno. Esse convite o Senhor nos faz para que nós nos dispomos a trabalhar, para que nós, digamos assim, colocamos mãos à obra na vinha do Senhor, que é justamente a mente espiritual que nós precisamos trabalhar, né? Essa reforma que nós precisamos fazer na nossa vida interior e também na nossa vida exterior, né? Então, eles tiveram a humildade, né, de aceitar a condição miserável que eles viviam naquela época, né? E isso mesmo os discípulos, né, que estavam próximos do Senhor, quantas e quantas vezes foram admoestados pelo Senhor e mesmo chamados de raça de víboras, né? E até quando que o Senhor teria que suportar a presença deles, né? E por outro lado, né, os escribas e os fariseus, por serem considerados doutores da lei, por serem considerados pessoas altamente instruídas nos conhecimentos dos profetas, dos salmos, né, e das leis dadas por Moisés, eles não tinham a necessária humildade para reconhecer, né, que tinham necessidade de serem curados espiritualmente também, né? Então eles diziam externamente que fariam, né, assim como é dito pelo filho, que diz que vai fazer e não faz, né? Então essa é digamos assim, a representação básica do povo judaico daquela época, no que diz respeito a essa parábola do homem que tinha 2 filhos e que pede então que eles passem a trabalhar na vinha do Senhor, né? Que representa justamente o homem, né, que é o dono da vinha, né? E o Senhor tinha verdadeira aversão e ódio, né, por assim dizer, no entendimento comum, a esses escribas e fariseus. Por vezes eles o comparava a sepulcros caiados, né, que eram muito limpos por fora, mas só morte e por dentro, né, muito sujeira, imundície. Algo interessante é que essa parábola, assim como outras, numa leitura superficial, ela traz bastante confusão, né? A gente, no continuar dela, vamos ver que qual é aquele que fez a vontade do Senhor, e as pessoas às vezes fazem muita confusão nesse aspecto, né? E então você explicou aqui, trouxe de uma maneira muito clara essa primeira interpretação que se trata da igreja judaica, e agora eu queria que a gente falasse no sentido interno, mas também que trata da nossa mente. Tem uma passagem muito bonita nos Escritos onde ele fala que a vinha nada mais é do que a nossa mente, o nosso interno. Você podia falar um pouco sobre isso? Exatamente, né? No sentido interno espiritual, essa parábola nos ensina a respeito dos estados da nossa mente, né? Segundo os quais nós podemos assemelhar os fariseus e os publicanos e meretrizes arrependidos nesses 2 estados, né? Como nós citamos agora há pouco. Então, esses estados justamente trazem uma condição que o homem tem, né? E o homem que tinha os 2 filhos é o Senhor quanto à divina verdade ou a palavra, no caso, né? E os 2 filhos são 2 tipos de indivíduos ou estados mentais que nós nos referíamos agora há pouco, né? De forma que a vinha, né, é a mente espiritual do homem, que o Tiago acabou de citar agora há pouco, né? E onde o Senhor opera a transformação do novo nascimento em cada um de nós, né? Ou seja, então o primeiro filho representa os publicanos, como nós vimos há pouco, né? E as meretrizes, né? E pecadores em geral na sociedade humana, né? E eles se arrependeram, né? Eles demonstraram esse arrependimento. Então isso denota aquilo que cada um deve fazer dentro da sua condição, é reconhecer essa condição de miserabilidade que nós sofremos desde que nós nascemos nesse mundo, porque nós recebemos
todo digamos assim, uma série de males hereditários que desde nascença estão em nós, né? E que nós aparentemente não temos, digamos assim, uma culpabilidade por eles. Na verdade, eles estão em nós como produtos de toda digamos assim, uma genética que veio de geração em geração durante milênios da sociedade humana, né? E quando nasce uma criança, essa criança é justamente uma somatória dos males que ela herdou dos pais, dos avós, dos bisavós, né? E esses males, eles permanecem ali incubados dentro do homem, né? E num dado momento, quando ele adquire uma certa racionalidade do seu pensamento, quando ele começa a caminhar por si mesmo na sua, digamos assim, trajetória nesse mundo, então esses males tendem a aparecer, né? E esses males é que todo homem tem, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele ilustrado, seja ele inculto, né? Todos nós recebemos essa carga que é transmitida através dos nossos antepassados essa carga genética representa justamente os males que nós recebemos geneticamente do nosso homem natural através da nossa mãe e geneticamente, espiritualmente falando, da alma de nosso pai. Então são coisas que dizem respeito a doenças físicas do nosso corpo e também doenças mentais muitas vezes, né? Ou então desequilíbrios de nossa mente, né? Que estão relacionados com o nosso afetivo e com os nossos pensamentos, com o nosso entendimento, por assim dizer, né? Então, espiritualmente falando, essa palavra, essa parábola, ela trata de coisas que são mais profundas do que num primeiro momento nós conseguimos enxergar, né? E justamente o Senhor, então, deu esse exemplo para mostrar que existem dois tipos de pessoas, né? Que muitas vezes, por exemplo, os escribas e fariseus eram pessoas que externamente demonstravam uma santidade quase que angelical, né? E com isso eles acabavam se ligando com pessoas simples, né? E, digamos assim, estavam praticamente ligados com uma espécie de digamos assim, com aspecto angelical deles, né? Mas internamente eles estavam ligados com os espíritos infernais. Então, por isso que o Senhor tinha eles como a hipocrisia, praticamente a ideia de hipocrisia que se tinha de uma pessoa, ele comparou com os escribas e fariseus, justamente, e também com os sepulcros caiados, ou seja, que externamente eram adornados, como que ornamentados, né? E por dentro representavam uma espécie de putrefação do espiritual, né? E os gentios mesmo, né? Ou então o povo simples de Israel, representavam essa condição humana externa, falível e muitas vezes carente de uma elucidação, de uma ilustração espiritual que os fariseus tinham e que eles não têm, que digamos assim, que mesmo os publicanos, as meretrizes e o povo simples de Israel não tinha, né? Mas que eles tinham uma vontade de se reformar internamente, né? Então eles desejavam, né, pela humildade que eles demonstraram em aceitar, né, essa condição de pecador que João Batista então colocava eles, convidava todos, né, a olhar para si mesmo, né, a considerar-se como pecadores, né? Ele trazia justamente a penitência, né? E esse povo simples acatou essa penitência. E o povo que era culto, né,
que representava a casta importante de Jerusalém e de Israel, né, não aceitou justamente os conselhos de João Batista. E daí a comparação que o Senhor fez nessa parábola, e este representa o sentido interno espiritual que o Tiago então se referiu nessa segunda questão, né? E quando ele trata também, fica muito claro que trata que as parábolas são todas ligadas, né? Como todos os evangelhos. Isso trata do princípio da regeneração do homem, esse reconhecimento. E quando o Senhor convida, nos chama a trabalhar na vinha, isso nos convida a trabalhar na nossa própria regeneração. Exatamente. Né? É o que os Escritos nos trazem. Ou seja, quem opera a nossa regeneração é o Senhor, na nossa mente e no nosso espírito. Isso. Mas nós temos que ajudá-lo, ou seja, preparar, não que ele precise do nosso auxílio, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, ou seja, para, como você falou, não haja essa disparidade entre o interno e o externo, né? Porque, como vamos falar um pouco mais para frente, esse constrangimento tem que partir do próprio homem em relação a si mesmo, né? E não de maneira exterior. E, Eduardo, da sequência da parábola, a gente pode deduzir que a mente, ou o espírito do homem, ele consiste de dois aspectos, um interno e o outro externo. Eu queria que você falasse um pouco disso, já que falamos sobre os escribas e fariseus e sobre o povo simples. O que seria o interno e o externo da mente do homem? Então, como você acabou de dizer, né, o espírito ou a mente do homem consiste em dois aspectos. Um que é o interno e outro que é o externo da nossa mente, né? A ordem da regeneração divina é que o homem emende e corrija o externo, para que o Senhor, então, a seguir, possa fazer o mesmo na parte interna. Ou seja, nós temos que, muitas vezes nós entendemos uma coisa, né? Nós recebemos uma instrução, vemos com os nossos olhos, com os olhos do nosso entendimento, que uma coisa não deve ser feita, ou que alguma coisa deve ser feita, né? E muitas vezes a nossa preguiça, a nossa comodidade, né? A nossa, digamos assim, a nossa comodidade não deixa com que a vontade que deveria acompanhar o entendimento faça aquilo que o entendimento peça, que a ação nossa seja realizada, né? Então isso muitas vezes gera um conflito, né? Porque a pessoa, então, ela no fundo, ela quer, né? Ela quer fazer uma coisa, mas a vontade não está preparada ainda, né? Ela ainda não está exercitada naquela força que ela precisa ter para vencer a preguiça, a comodidade, né? A leniência, né? E aspectos que paralisam a mente da pessoa no sentido dela fazer o bem e de evitar o mal, né? Então isso é uma coisa muito importante, e se nós não começamos a agir no sentido de fazer a nossa parte no externo, o Senhor não pode fazer a parte dele no que diz respeito à nossa iluminação interior, no sentido de que a gente possa enxergar aquilo que a gente está errando, aquelas coisas que a gente está pecando e que precisa modificar, né? Então, o homem, ele precisa agir na sua vida exterior, muito mais pela vontade do que pelo entendimento que ele já, então, pouco a pouco começa a receber do Senhor. Cabe ao homem, portanto, colocar em prática aqueles ensinamentos que ele recebe na palavra, aqueles ensinamentos que ele recebe através do ministro, de um pastor, de um reverendo, né? Ou de um padre que seja na Igreja Católica, ou de um monge que seja na religião budista, né? Ou de um rabino, ou então de um imã, né? Muçulmano, porque todos eles estão a serviço, seja ela qual a cultura que a pessoa nasceu, qual a cultura religiosa que ela recebeu, qual a instrução filosófica, né? Ou de entendimento que ela tem de uma palavra sagrada que ela recebe, e ela tem obrigação de colocar isso em prática.
Então, essa parábola, ela sobretudo fala sobre a vontade, né? Ela exercita, ela quer exercitar a vontade do homem no sentido de afastar-se do mal, que é muito mais importante do que primeiramente fazer o bem. Porque se o homem primeiro não se afasta do mal, ele não pode fazer o bem. E justamente essa parte externa que cabe ao homem é justamente a parte que ele precisa se afastar do mal. Porque daí então o Senhor pode influenciar nas relíquias que o homem tem dentro de si e fazer com que haja aquele combate em que o entendimento luta contra aquela vontade ainda preguiçosa, aquela vontade ainda, digamos assim, carente de um entusiasmo para fazer as coisas do Senhor, né? Então, nesse aspecto é que o homem deve principalmente lutar. E aí é que essa parábola ela nos traz. Muitas vezes, por exemplo, a gente... todas as pessoas já tiveram isso na vida, né? No momento de, às vezes, um pai, um irmão, um amigo, uma pessoa nos pede alguma coisa, que a gente tenha que fazer alguma coisa de bom, né? E às vezes a gente dá de ombros, né? E diz que não vai fazer, né? Com má vontade, com preguiça, ou até com um certo desdém, muitas vezes, né? Mas se nós tivermos esse espírito que João Batista procurou influenciar no povo judeu, preparando os caminhos do Senhor para que se arrependesse, para que olhasse para si mesmo e para que visse as suas misérias interiores, então aquela pessoa que tem essa humildade de reconhecer os seus males, ela volta atrás, ela dá meia volta e vê que aquilo que ela estava fazendo não era certo. E ela passa então a considerar aquilo que é necessário fazer, né? E isso representa aquele primeiro filho, né? Que dizendo não, mas depois ele vai e faz, ele se arrepende e faz. Ou seja, é esse o filho que, respondendo a pergunta, fez a Exatamente. vontade do pai. Agora, como você trouxe, Eduardo, o senhor não pode, quer dizer, ele pode, mas ele não faria, esse constrangimento do homem, porque senão ele estaria agindo contra o livre, que é o que os escritos trazem, que realmente é o essencial para o processo de regeneração do homem, a poder agir pelo livre, né? E no tocante a isso, como você falou, o homem, em relação à sua própria vontade, agir muitas vezes contra, para que ele busque a real regeneração. Esse constranger a própria vontade, a constranger-se a si mesmo, pode ser considerado um atentado ou uma violência contra o livre-arbítrio? Não, o ato de constranger a si próprio, né, a sua própria vontade, ela não é uma violência à liberdade do homem, né? Existe sim uma violência quando alguém quer constranger a vontade de uma outra pessoa adulta, por exemplo, né, a fazer alguma coisa que essa pessoa não quer. Nem o próprio Deus faz isso com uma pessoa que já tem o seu racional formado, né? Mas quando, porém, o próprio indivíduo se constrange a fazer o que deve e ele faz por seu livre arbítrio, sua livre decisão e vontade, né? Então nós temos um constrangimento positivo que o homem faz e é justamente no sentido de corrigir aquilo que nós falamos na pergunta anterior, né? Que justamente o homem, pelo seu entendimento, pela luz que o Senhor dá a possibilidade de enxergar aquilo que ele está fazendo de errado, ele então se constrange a si mesmo, né? E ele, então, é como se fosse um freio, né? Que o carro, ele tem um acelerador, por exemplo, né? Se você não tiver o freio, né, não tem jeito, né? Você precisar parar, você não para, né? Então, esse constrangimento que o homem faz para si mesmo, ele é de suma importância. Ele é importantíssimo para a regeneração humana, né? Porque é esse constrangimento que vai fazer com que a pessoa crie um discernimento do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode fazer, do que é falso, do que é verdadeiro, né? E, infelizmente, a sociedade humana, como nós vimos num programa anterior,
ela está cada vez mais carente desse tipo de freio, né? Não que isso seja uma censura, que isso seja uma afronta à liberdade, ao livre-arbítrio do homem, mas ele precisa ter esse freio, que é o freio do bom senso, né? Para poder justamente entrar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor só pode melhorar a vida do homem se ele faz uso do seu livre-arbítrio, desse constrangimento, para constranger-se a não fazer o mal e a fazer o bem, né? Bom, sendo assim, eu acho que a gente conseguiu, na medida do possível, no tempo que nós temos, aclarar esse ponto. Lembramos a todos em casa que esse sermão de hoje, assim como nós temos uma grande gama de sermões e de livros e biblioteca à disposição, e as pessoas poderão solicitar esse material pelo telefone 3027-4741 ou pelo e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com. Uma boa noite a todos. Eduardo, últimas palavras das pessoas? Então, mais uma vez, obrigado ao Tiago, obrigado à equipe de produção da CWB TV aqui de Curitiba, né? E obrigado a todos vocês que nos assistem, né? E aguardamos vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.